Olá, queridos colegas, estamos de volta para continuarmos as nossas aulas dentro do nosso bloco de programas de saúde. Eu, professor Diego Feitosa, e você aí, se preparando para o seu certame, eu tenho certeza que você vai arrebentar na sua prova, que você vai conseguir a sua aprovação. Vamos direto para a nossa tela inicial. A gente tem aqui, ó, as principais bacterioses, é o nome da nossa aula de hoje. Na sequência, logo no início, eu já coloco aqui uma das principais bacterioses que a gente precisa conhecer, que é uma doença chamada de tuberculose, muito famosa, principalmente por quem estuda português, foi a responsável pela morte dos poetas, pelos romancistas na segunda geração romântica. Lembra disso? Do byronismo? O mal do século, enfim. Ela é causada por uma bactéria chamada de bacilo de Koch. Bacilo de Koch, que nada mais é do que uma bactéria no formato de bastonete. Ela causa tosse persistente no indivíduo, causa febre, um emagrecimento muito rápido, fadiga muscular e, em casos mais avançados, a pessoa cospe sangue. A pessoa, ao tossir, elimina sangue durante a expectoração. Ela pode ser transmitida por partículas de saliva. E a vacina que impede que aconteça a proliferação dela é a BCG. Volta aqui rapidinho. O bacilo de Koch, ele é um nome, né, vulgar do Clostridium, da bactéria causadora da tuberculose. Essa bactéria, ela é uma bactéria que tem formas de resistência muito conhecidas. Então, pode acontecer do indivíduo ficar contaminado com a bactéria, beleza? Ela ter no seu pulmão essa bactéria, mas ela não expressar essa doença. Isso pode acontecer. Isso é um problema, porque essa pessoa, ela acaba se tornando uma portadora dessa bactéria, uma portadora desse bacilo. E aí, dessa forma, desse jeito, quando a imunidade dela estiver reduzida, pode acontecer dela expressar essa doença. E aí, ela pode entrar na forma contaminante, que é o momento que ela está tossindo muito, que ela está expectorando aqueles bacilos, e aí ela acaba contaminando outro indivíduo. Então, é importante que você saiba se você teve contato ou não com essa bactéria. Normalmente, aqui no Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro, nós temos uma grande incidência de tuberculose. Nós temos muitos indivíduos aqui na nossa cidade com tuberculose, sobretudo por conta das comunidades, das favelas que existem aqui e que tem, por conta disso, grandes aglomerações de pessoas. Dessa forma, a tuberculose ela acaba não conseguindo ser tratada perfeitamente. Mas quando você toma a sua vacina da BCG, aquela lá que fica a marquinha, você está sendo vacinado, você está sendo imunizado contra a tuberculose, o que é muito importante ser mantido sempre, né? Todo mundo tem lá aquela marquinha no braço por conta de ter passado por essa experiência logo nos primeiros dias de vida. Você já recebe essa vacina. E, claro, evitar contato com pessoas que estejam na fase transmissora, na fase de alta expectoração, é fundamental para que essa bactéria não seja transmitida para você. Beleza? Muito bacana. Então, vamos para o slide. Na sequência, depois da tuberculose, a gente já colocou aqui a meningite meningocócica. Meningocócica é a meningite causada por bactéria. Ela é uma doença que ataca, a bactéria é uma doença que causa essa doença, ataca as meninges. E meninges, cara, são as membranas que protegem o nosso sistema nervoso central. Existe uma membrana chamada de dura mater, que é a membrana mais externa. Existe uma membrana chamada de aracnoide, que é a membrana que fica no meio. E a membrana mais interna é chamada de pia mater, que fica em maior contato com o encéfalo. Essas membranas, elas protegem o nosso encéfalo de contatos com o osso, por exemplo, e até com outros agentes patogênicos. Veja você, tudo que eu estou pintando aqui é osso do cara, é o crânio, tá? Aqui seria o couro cabeludo, a parte de cima. Então, na parte de baixo, que eu estou marcando aqui, ó,
toda essa parte de baixo, nós temos as meninges, logo no começo, aqui dura mater, depois aracnoide, depois pia mater, e aqui o encéfalo com as suas células nervosas. Volta para mim. Quando essas meninges ficam inflamadas, por conta da presença de uma bactéria, isso gera uma dor de cabeça muito intensa para a pessoa, muito intensa, uma difícil movimentação do pescoço, uma rigidez na nuca, que o cara não consegue, por exemplo, encostar o queixo no peito. E isso é, inclusive, um dos diagnósticos diferenciais que o médico faz para chegar à conclusão se trata de uma meningite. Esse cara vai precisar ser colocado em repouso, separado de outros pacientes, para não passar essa bactéria para outros indivíduos, porque ela pode ser passada pela salivação ou algumas secreções respiratórias, como muco, catarro e coisas do tipo. Agora, mais perigosa que essa até é a meningite viral, que a gente não falou aqui porque a aula de vírus já passou. Na meningite viral, o indivíduo ele precisa realmente ficar em quarentena, porque em alguma aglomeração ele pode passar para vários indivíduos rapidamente, muito espontaneamente, esse vírus, causando uma disseminação muito grande. Tudo bem? Então, isso foi meningite meningocócica. Vamos para o slide. Na sequência, a gente vem aqui, olha, para a difteria. Difteria é uma doença causada pela Corynebacterium diphtheriae. Esses nomes complicados que você está vendo aqui em cima são os nomes científicos dos agentes etiológicos, daqueles causadores daquela doença. Sempre o primeiro nome, olha só, é importante você saber disso, é o gênero daquele indivíduo. O primeiro nome é o gênero, quando você tem um nome científico. E o segundo nome é a característica, é o epítopo daquela espécie. Então, é uma característica específica daquela espécie, ok? Característica específica. Quando tem dois nomes, essa nomenclatura binominal, ela é exatamente do nome científico de um determinado ser vivo. Bom, vamos lá. Na difteria, essa bactéria ataca principalmente as amígdalas, que são essas que estão totalmente brancas aqui, ó, no desenho. Tudo isso que está branco é porque está cheio de placa bacteriana na parte superior a ela. Essa daqui que eu estou pintando agora é a úvula. Beleza? É tipo a campainha que chamam, né? Da garganta. E você veja que ela também está toda pintada de branco. Até o céu da boca, até o teto da boca desse indivíduo aqui do desenho, ele se encontra cheio de placas bacterianas. É uma infecção por difteria bem avançada no caso aqui. Bom, o que ela faz? Ela causa problemas na laringe, problemas no nariz, ela causa lesões nessas regiões, e aí olha os sintomas: febre, cansaço, palidez. E aí o indivíduo ele pode ter, volta para mim, uma problemática sendo acentuada por conta de toxinas que são produzidas por essas bactérias. E que aí a coisa pode ficar muito mais grave, trazendo problemas muito mais sérios para esse indivíduo. Tem vacinação e evitar aglomerações também é um bom hábito para que você não fique contaminado com essa bactéria. Tipo numa micareta, sabe, que você sai beijando todo mundo? Então, agora acho que já acabou a micareta, não tem mais isso. Agora é mais festival sertanejo, essas paradas assim. Mas quando você sai beijando todo mundo, a possibilidade de você ter essa doença e outras, tá? Como mononucleose, entre outras aí, a gente também pode encontrar por conta desse tipo de comportamento. Vamos para o slide. Sequência, cheguei na pneumonia. Pneumonia é uma doença que acomete os alvéolos pulmonares. É uma espécie de infecção respiratória inferior. Volta para mim. Infecção respiratória superior é algo que acomete o seu sistema respiratório, mas só que mais na parte de cima dele, não na parte do seu tórax. Então, assim, a coana, que é a região interna do nariz, a orofaringe, a nasofaringe, a laringe, até a traqueia, o começo da traqueia, a gente chamaria aí de infecções respiratórias do trato superior respiratório. Agora, a pneumonia é quando você tem uma infecção do
trato inferior. E dessa forma, ela é mais grave até por conta da irrigação que acontece no seu pulmão. Se você tem uma pneumonia dupla, ou seja, se os dois pulmões estão cheios e repletos de bactéria, a chance dessas bactérias passarem para o sangue e causarem um quadro de septicemia em você, ou sepse, seria muito grande, o que poderia trazer você a óbito muito rapidamente. É importante que você esteja protegido nesses pulmões para que essas bactérias não se desenvolvam. Por isso, quando alguém está com bactéria no pulmão, quando alguém está com pneumonia, recebe uma grande carga de antibióticos numa tentativa de controlar a quantidade excessiva de bactérias que ali se encontram. Tudo bem? Beleza? Vamos aqui para o slide rapidinho, porque olha só, o que pode acontecer quando você tem pneumonia bacteriana? Uma tosse seca, você pode ter dor, você pode ter febre, dificuldade de respirar, ok? E como que isso é transmitido? Pode ser por saliva contaminada, secreções respiratórias e até objetos, compartilhamento de copos, de garfos, de facas, beleza? Solução para isso, pode ser vacinado, tem vacinação para algumas bactérias que causam pneumonia, ok? As mais comuns. Evitar aglomerações também costuma ser interessante, caso sua imunidade não esteja muito elevada, e não fumar, para não estimular a proliferação de bactérias dentro dos seus alvéolos pulmonares. Volta para mim. Gente, pneumonia pode ser causada até por verme, tá bom? Até verme pode causar pneumonia. Por exemplo, o Ascaris lumbricoides, ele tem 2 ciclos de Loys e de Loeffler, que são ciclos em que esse animal ele passa pelo seu pulmão. E quando ele passa pelo seu pulmão, ele pode causar rompimento de alvéolos, enfim, ele vai poder causar alguma pneumonia naquele caso ali. A pneumonia mais comum é essa que você acabou de ver, é a bacteriana, mas até viral também a gente pode encontrar. Então fique sempre de olho nisso, beleza? Só lembrando, se você tiver alguma dúvida, manda pra gente no fórum, a gente vai te ajudar, ou até aqui no chat mesmo, quem estiver ao vivo comigo. Vamos voltar para o slide. A gente tem então aqui, ó, mais uma principal bacteriose, o cólera. O cólera. Qual é o agente etiológico do cólera? É um vibrião chamado de Vibrio cholerae. É o cara que causa o cólera. Você acaba se contaminando com ele quando você ingere alimentos contaminados com essa bactéria. Tá ali, ó, via fecal oral. Normalmente, a água é um grande vetor do cólera, quando você toma água contaminada. Volta para mim. Eu tenho um amigo que ele foi para o Haiti trabalhar como voluntário, na verdade, ajudando a população daquele país, o país mais pobre do mundo. E ele, ao ir para lá, ele tomou uma vacina que não é de alta eficiência, mas ajuda a evitar a possibilidade de contaminação do cólera. Com cólera. E foi interessante porque é o país mais pobre do mundo, é o país que tem um saneamento básico péssimo, uma cobertura de saneamento básico péssima, e a possibilidade de contaminação com cólera é muito grande. Então, até uma vacina de baixa eficiência já é uma vacina muito interessante de ser tomada caso você vá para uma região dessa. Beleza? O que acontece quando você tem cólera? Olha aqui no slide. Nós temos uma intensa diarreia, uma diarreia sanguinolenta e vômitos constantes. Então, somando esses 2 fenômenos, a pessoa tem desidratação. E aí a pessoa acaba não conseguindo manter suas funções básicas do corpo. Beleza? Resolver isso só com saneamento básico, medidas de higiene e, no caso, a vacina aí que é de baixa eficácia também já ajuda um pouco. Olha aqui o desenho, na verdade uma microscopia eletrônica do cólera. O Vibrião cholerae, ele tem um formato um tanto quanto assim, ó, de V. Por isso esse Vibrião, beleza? Continuando aqui na sequência, cheguei no tétano. No tétano, por que esse cara está se contorcendo todo aqui com essa cara de desesperado, hein? O que está acontecendo com ele? Volta aqui para mim. O tétano é causado por uma bactéria, que eu até estava confundindo o nome dela, falei ainda agora, o Clostridium tetani. O Clostridium tetani é diferente do Mycobacterium tuberculosis, que é o nome, né, do agente etiológico da tuberculose. São bactérias diferentes, de gênero diferentes. O Clostridium tetani é uma bactéria do gênero Clostridium que ela produz toxinas poderosíssimas quando ela se prolifera muito dentro do seu corpo. Essa toxina,
que acontece, que é produzida pelo Clostridium tetani, é uma toxina que ela digamos assim, atrapalha a contração muscular. Ela faz você ter espasmos musculares, contrações musculares involuntárias. Isso pode ser fatal se ela acometer o seu diafragma, que é um músculo que controla a sua respiração. Você pode morrer sufocado. Então, quando você, volta para o slide, pisa num prego enferrujado, se esse prego tiver Clostridium tetani nele, a bactéria Clostridium tetani, pode acontecer de você estar colocando direto para a sua corrente sanguínea esse ou essa bactéria, que vai se desenvolver no seu organismo e vai fazer com que o seu sistema nervoso fique afetado, causando fortes contrações musculares por conta de uma alteração do metabolismo na placa motora. Mas por que, Feitosa, objetos enferrujados são aqueles que mais podem transmitir essa doença? Volta para mim. É porque a bactéria que causa ela é anaeróbia ou anaeróbica. É uma bactéria que não sobrevive bem na presença do oxigênio. Se você tem um prego que está enferrujado, é porque o ferro dele está absorvendo, ou melhor, está sendo oxidado. Então, o ferro não está deixando ou não deixa o oxigênio que está em volta daquele objeto que ele fique solto, que ele fique disperso no ambiente. Aí dá para ter alguma bactéria naquele local porque o ferro está se oxidando e não a bactéria está se oxidando. Normalmente são objetos que estão enterrados na terra, na areia, porque no subsolo tem menos oxigênio. Então, quando você está andando num parquinho e aí você corta o seu pé, você vai precisar ir ao hospital para ou tomar a antitetânica, né, o soro antitetânico, ou avaliar se você tem lá a carteira de vacinação com a sua antitetânica em dia. Se você tiver com ela em dia, a coisa fica bem mais tranquila, beleza? Então é uma doença que não é tão grave assim se for tratada rápido e se for cuidada rápido, mas pode causar problemas mais graves caso ela não seja de fato tratada. Tudo bem? Então, volta para o slide que agora a gente chega na última das nossas bacterioses. É a leptospirose, causada por um agente etiológico chamado de Leptospira interrogans. Ela é transmitida pela urina de ratos contaminados. Volta aqui para mim. O rato tem essa bactéria dentro dele. O rato, quando está contaminado, ele faz xixi, porque ratos fazem xixi. Se ele faz xixi num local, nesse local que ele urinou, encontraremos essa bactéria. Ué, e daí? Isso transmite para a gente? Não, essa bactéria vai ficar lá no ambiente. O problema é se o rato faz xixi em cima da latinha de refrigerante que você vai beber, no depósito de um mercado que não cuida muito bem da higiene. Aí você compra a latinha do jeito que você tirou da geladeira do mercado, você abre e bebe. Você pode estar se contaminando. Eu vi até um episódio dos Mythbusters, Caçadores de Mito, que eles falavam sobre essa contaminação de latinha. E aí, legal, assim, foi um episódio bem esclarecedor, é uma coisa meio que mito, tá? Esse exemplo que eu acabei de dar. Pode acontecer, eles deixaram assim, pode acontecer, mas não necessariamente a gente tem essa alta incidência de xixi de rato nos refrigerantes. A coisa é bem diferente. Mas, olha para o slide. Numa situação como essa, o cara tá tomando até refrigerante aqui também, ó. Tá tomando até refrigerante, um gelobol, um gelol, como a gente chama, né? Ele tá tomando ali sua cervejinha, seu isotônico, sei lá que diabo é isso. Mas, cara, esses caras estão no meio da enchente. Caraca, eles estão no meio da água contaminada, tem lixo em volta deles. Volta pra mim. Tá tudo misturado, tá uma bagunça. Provavelmente tem xixi de rato nessa água que ele tá mergulhado aí. Então, se ele tiver algum corte, microcorte no corpo dele, e é muito provável que tenha também, porque ele está passando com madeira, prego, líquido e tudo mais, pode ser que esse ou essa bactéria, a Leptospira interrogans, vá para dentro da corrente sanguínea dele. E aí ele vai ter uma contaminação, ou até no tecido mesmo, por conta da presença dessa bactéria no seu organismo. Beleza? Então, existe uma relação muito grande entre enchentes
e leptospirose. Normalmente, quando tem uma enchente de grande porte em algum local, logo em seguida há de se fazer uma preparação e uma prevenção com a população para tentar diminuir a incidência de casos de leptospirose que aparecerão fatalmente depois. Tudo bem? Então, queridos, isso aí nós vimos a nossa aula de bacterioses, vimos as principais bacterioses. Eu aguardo você na próxima aula sobre programa de saúde. Até a próxima. Siga a gente no Instagram, @dcfeitosa, e aí, tchau, tchau.